Diário da Gratidão, Lucas capítulo 17, versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Neste mesmo capítulo, a partir do versículo 11, nós vemos a história de Jesus, enquanto ele estava ali indo para Jerusalém, ele passou por meio de Samaria e a Galileia, e quando ele entrou numa certa aldeia, saiu ao encontro dele 10 homens leprosos, né? E eles, os quais o pararam de longe e levantaram a voz, gritando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo, disse a eles: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles no caminho, eles ficaram limpos. A lepra, naquela época, ela era tida como uma enfermidade que trazia um peso de imundícia. As pessoas que eram doentes, elas eram tidas como imundas e elas não podiam participar da sociedade. Tanto é que eles gritaram a Jesus de longe, para que Jesus tivesse misericórdia deles e os curasse. Quando Jesus pediu para que eles fossem até o sacerdote, é porque naquela época o sacerdote era a única pessoa que poderia testificar realmente se aquele estado de enfermidade tinha sido, né, retirado e estava limpo para voltar à sociedade. E eles indo pelo caminho até encontrar o sacerdote, eles já foram curados no caminho, na trajetória. Mas apenas um voltou. A Bíblia diz que um apenas voltou para glorificar ao Senhor, e ele glorificava em alta voz. Eu queria falar nesse dia a importância de nós voltarmos para agradecer. Quantas vezes pela nossa caminhada de vida nós estamos clamando a Deus na dor, clamando a Deus no deserto, clamando a Deus nas dificuldades, clamando a Deus por um filho, por um parente, por alguém, por uma causa na justiça, clamando ao Senhor por tantas situações. E quando elas vão se resolvendo, as coisas vão sendo restauradas, sendo mudadas, quando a resposta chega, o milagre acontece, quando a gente consegue a promoção, consegue, né, mudança, muitas das vezes nós estamos tão ali ocupados, desfrutando do novo de Deus, desfrutando do milagre de Deus, que tem hora que a gente não volta nem para agradecer. E nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos entender que a obra de Deus é completa na nossa vida. 10 pessoas foram curadas aqui, somente uma voltou para agradecer. Somente uma conseguiu reconhecer que o novo tempo, a nova estação, né, a mudança de vida que ela estava tendo ali naquele momento, realmente veio da parte do Senhor. Realmente é o Senhor na minha vida. Realmente é Deus mudando a minha história, é Deus mudando o curso das águas da minha história. Então, que possamos ser como esse né? Porque ele não recebeu apenas uma cura física, porque se você continuar lendo o texto, Jesus questiona no versículo 17. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Versículo 18: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E no 19, Jesus encerra a palavra dele dizendo: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele não foi somente livre da lepra, mas ele recebeu, né, uma fé encorajada, uma fé nova e a salvação. A fé dele foi tão forte que ele recebeu a salvação, porque ele pôde reconhecer o Senhor em seu caminho, em sua vida. Então, querido, comece sempre no final de uma campanha, de um propósito, no final de um período de jejum, de um período de dificuldade, de um período de escassez, né? Quando você tiver algo mudado na tua vida, sempre lembre, Senhor, obrigada. Senhor, obrigada. Mesmo em meio às lutas ainda, porque só o fato de nós estarmos respirando já é motivo de nós voltarmos para agradecer.
Jesus se indigna e pergunta: não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Mas não será assim comigo e com você. Nós vamos voltar e nós vamos glorificar. Nós vamos glorificar pela colheita, glorificar pela vida, glorificar pela resposta, glorificar o nome do Senhor da glória. E aqui ele fez em alta voz, e tem glórias a Deus que nós devemos dar bradando, devemos dar para que outras pessoas vejam que é Deus, é de Deus a honra, a glória e o louvor para sempre. Volte sempre para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Deus te abençoe.